pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou mostrar para vocês a terceira parte do tour pela minha estante. Pessoal, então nós chegamos aqui na terceira parte da minha estante, então eu vou começar primeiro com esse box que eu comprei do Shakespeare. Ele tem 4 peças aqui dentro, eu vou tirar para vocês verem. Então aqui ele veio Macabé, Romeu e Julieta, Hamlet e Otelo. Se você viu meu vídeo de 12 livros para ler em 2018, vocês perceberam que Hamlet e Romeu e Julieta, eles estão na lista para leitura desse ano de 2019. Então fica a dica aí se alguém quiser fazer essa leitura comigo também. E o box eu gostei bastante desse daqui, que eu comprei lá na promoção que eu tive da Saraiva, porque ele é bem durinho, ele não achei ele molengato, eu achei ele super bonito. E ele é dos dois lados também, bem ilustrado, eu gostei bastante desse daqui. Vou colocar aqui em cima para poder gravar o resto para vocês. Aí, começando nessa terceira parte da minha estante, eu deixei bastante reservado para as minhas distopias. Então aqui, para começar, eu tenho o primeiro livro, o The Keys of Deception. Esse livro eu já fiz resenha para vocês aqui no canal. Ele conta a história da Lia, da princesa Geslia, que ela foge de um casamento arranjado para tentar a própria sorte numa terra que ela jamais tinha conhecido, e a ama dela ajuda ela nessa fuga. Então, nesse livro aqui, ele também é todo ilustrado, ele traz o reino de Morrigan, que é um reino criado pela autora. Veio também junto um pôster, então com a imagem do livro, né? E atrás um mapa do reino de Morrigan. Eu achei bem legal essa história, achei que é uma história que consegue prender, porque ele conta com o ponto de vista da Lia, né? Ele conta com o ponto de vista do caçador e do príncipe, porque quando ela foge desse casamento arranjado, o príncipe ele fica muito ressentido e ele decide ir atrás dessa princesa. E também nas redondezas tem um caçador que ele não queria a paz entre os dois reinos e ele decide matar a princesa antes que o príncipe a encontre, para que essa paz jamais seja selada entre esses dois reinos aí. É uma história muito interessante, muito legal, ela aprende bastante a Mary Pearson. Ele é da Dark Side Books. Então, ela é uma editora que ela é bem mais cara, mas ela tem um projeto gráfico incrível, ela tem capas duras, de todos os livros da editora ele possui capa dura, ele possui essa fitinha aqui para marcar onde você parou na página. E eu gostei bastante da história, tanto que eu comprei o segundo volume, que é o que está aqui na minha estante, que é o The Heart of Betrayal. Eu ainda não li, deixei também como um projeto de 2019, eu deixei ele até no plástico, porque eu já comentei com vocês que quando eu compro um livro e eu não leio naquele momento, eu não gosto de tirar do plástico, porque eu acho que acaba pegando pó, acaba sujando. Por mais que a gente tenha cuidado, ele acaba desgastando um pouco o livro. Então eu deixo para abrir sempre na hora que eu for ler o livro. Esse livro aqui, o The Heart of Betrayal, é a continuação do The Keys of Deception. É importante comentar que, embora os títulos sejam em inglês, na verdade o texto inteiro ele é em português. E depois tem o último volume da série que eu não comprei ainda, estou esperando ler esse segundo volume para comprar o terceiro, para completar a minha coleção aqui das Crônicas de Amor e Ódio da Mary Pearson. Aí também, continuando nas distopias, eu tenho da Rainha Vermelha. Eu já fiz a resenha para vocês no canal. Ele conta a história da Mary, que vive numa sociedade onde as pessoas são divididas pelo sangue. Então a gente tem as pessoas que têm o sangue vermelho, que são pessoas que não adquiriram nenhuma habilidade, nenhum tipo de poder. E as pessoas com sangue prateado, que eles são os nobres, os aristocratas dessa sociedade e que eles têm algum tipo de poder. E a Mary, a nossa protagonista, ela é uma vermelha, que ela vai trabalhar no palácio
E de repente, ali no meio da cerimônia das princesas, ela acaba caindo no campo de força e nada acontece com essa protagonista. Então, neste momento da história, ela descobre que ela é uma vermelha com poder. Então, como que vai ser essa nova sociedade com uma vermelha que até então era tida como plebeia, de repente adquirir o poder? Então, é uma das distopias que eu mais gostei de ter lido. E aí vem a continuação dessa distopia, que é a Espada de Vidro, que mostra essa trajetória dessa protagonista em busca dessa revolução, né, que essa sociedade vai sofrer só por saber, né, que existe uma vermelha com poder, como que vai ser essa sociedade. Mas que ao longo da narrativa, eu já até comentei isso na resenha, ela me decepcionou um pouco pela forma como a autora conduziu essa história. Eu achei que algumas partes de luta, algumas descrições de lugares foram muito repetitivas, sem contar que tinha muitas referências às outras obras que nós já conhecemos que existem. Então, para mim, ela foi um pouco decepcionante em relação ao primeiro livro. E aí, continuando essa da Rainha Vermelha, veio Os Contos da Coroa Cruel. Eu não li esse livro ainda, mas ele conta a história da rainha de um lado e parece que da Mary de outro. E parece ser bem interessante, já vi ótimas resenhas sobre a Coroa Cruel. Será uma das minhas próximas leituras. E o terceiro livro dessa série, que eu também ainda não li, que é A Prisão do Rei, que ele conta como que acabou essa batalha da Espada de Vidro, que ficou pendente aí, como no segundo livro, como se desenrola essas questões, né? Porque eu não posso dar muito spoiler, se você não leu, fica muito ruim de dar spoiler, mas acontece uma guerra ali, alguns personagens são presos, eu não vou falar quem é, mas que chega nessa parte da prisão do rei aí, muitas coisas acontecem ao longo dessa narrativa. A Victoria Aveyard estava na Bienal do ano passado com o último livro, que era o Tempestade de Guerra. Eu não comprei o último livro ainda, porque eu estou esperando muito que esse terceiro livro da série da Rainha Vermelha, ele me surpreenda, porque eu fiquei muito decepcionada com a Espada de Vidro, então eu tô esperando uma redenção aí nesse terceiro livro, para ver se vale a pena realmente continuar essa série ou não. E aí vem ainda das distopias, essa daqui foi uma distopia que eu já li já faz um tempo, que é o Doador de Memórias. Então ele vive numa sociedade também, né, na parte distópica aí, onde as pessoas elas não têm memórias ruins. Na verdade, elas não têm memória de nada sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre nada do que a gente aprende na história, elas sabem. E esse conhecimento todo, ele fica no poder de uma única pessoa nessa sociedade, que é chamado de doador de memórias. E o nosso protagonista do livro, esse mocinho do livro, ele recebe esse dom, essa designação que eles colocam lá na história para ser o próximo doador de memórias. Então, pela primeira vez na vida, ele tem contato com coisas que nós sabemos hoje pelos livros de história, pela nossa educação na escola mesmo, mas que nessa sociedade ninguém sabe de nada, as pessoas vivem completamente alienadas. Tanto que a família, ali, enquanto hoje a gente pode ter a liberdade de escolher com quem a gente quer namorar, com quem a gente quer casar, o que a gente vai fazer na nossa vida, nessa história aqui do doador de memórias, as pessoas não sabem nem o que é um beijo. Tanto que quando ele se apaixona pela protagonista, soa como algo esquisito, algo estranho, porque não é comum nessa sociedade as pessoas terem afeto. Se você deseja se casar, a sociedade em si providencia para você um parceiro ou uma parceira. Se você deseja ter filhos, então um filho só pode ter um menino e uma menina, né? Só pode ter um casal, ele vai ser providenciado para você através do Estado. Então as pessoas não geram mais filhos, esses filhos são feitos em laboratórios. Então, tudo nessa sociedade é muito complicado, muito diferente, e como acontece em todas as distopias, sempre tem um protagonista ali que banca o herói, que tenta modificar essa situação dessa sociedade. Aí, continuando as distopias, essa é uma distopia que eu não li ainda, que é da Mary Lou. Então, a gente tem o primeiro livro, que é a Legend, é uma distopia publicada pela editora Rocco. E aí vem em seguida o Pródigy e, por último, o Champion.
Essa é uma distopia que eu não conheço muito, na verdade eu não procurei muito sobre essa distopia, mas quando eu tava naquela vibe de ler distopias, principalmente depois de Jogos Vorazes, eu tava querendo muito alguma coisa que me tirasse da ressaca literária, então eu comprei essa distopia, mas ainda não tive oportunidade de ler. Quem sabe agora em 2018 eu consiga colocar em dia essas leituras dessas distopias. Aí, saindo um pouquinho das distopias e um pouco para fantasia, eu tenho da Kiera Cass, que é A Sereia. Eu sei que ela é autora daquela série A Seleção, que também é uma distopia, mas eu ainda não li a série. E nessa série, nesse livro da Sereia, pelos comentários que eu vi, uma sereia, ela acaba se tornando mulher, é como se fosse um reconto da história da Ariel. Eu vi ótimas críticas sobre esse livro e eu estou muito a fim de ler. Tem mais um projeto para 2019. E aí, voltando na vibe das minhas distopias, o Fahrenheit 451, como não falar dessa distopia? Essa é uma distopia clássica do autor Ray Bradbury. E nessa distopia envolve bombeiros que eles adquiriram uma nova incumbência na sociedade, uma nova função. Então, enquanto nós conhecemos os bombeiros como pessoas que vão lá e apagam o fogo, na verdade os bombeiros eles têm uma nova função nessa sociedade, que é colocar fogo em livros. Nessa sociedade, todos os livros são proibidos, são tidos como coisas perigosas que podem mexer e modificar a mente das pessoas. Então, se alguém é pego tendo uma biblioteca ou tendo um livro, a pessoa ela é retirada da residência e os bombeiros entram em ação para queimar todos os tipos de livros existentes. É uma distopia que tem em alguns momentos que ela mexe muito com a gente mesmo, porque tem uma passagem de uma senhora, tem uma biblioteca, claro que os bombeiros descobriram essa biblioteca oculta dessa senhora, eles tentam tirar ela à força dessa casa, mas ela fala que ela prefere morrer ali com os livros dela, porque é tudo para ela, eles são fonte de conhecimento. Quando a gente pensa nisso, a gente acha que é algo muito fora da nossa realidade, mas se a gente pensar na época do nazismo de Hitler, muitos livros foram queimados em praças públicas. Então, será que se aparecer um governo que seja mais ditador, ou se a gente sofrer novamente o que passamos pelo nazismo, será que muitos livros também não vão ser queimados? Então é uma pergunta que o livro deixa assim no ar, justamente para causar essa reflexão. Até que ponto, o ideal radical de algum governante, ele pode colocar em jogo o conhecimento e privar a população de ter acesso à cultura ou de até mesmo pensar diferente, como é colocado aqui no livro. E é interessante que a única personagem que ela é mais sensata ao longo da história é a Clarice, que é uma menininha que acaba fazendo amizade com o bombeiro e acaba dando para ele novas perspectivas de vida, coisas que ele nunca tinha pensado. Essa foi uma das minhas distopias favoritas de 2018, foi um dos melhores livros que eu li. Eu acho que todos deveriam ler porque ele provoca muitas reflexões críticas a respeito da nossa sociedade. Ainda continuando nas distopias, como não falar de Admirável Mundo Novo? Esse livro eu também conheci em 2018, ele é do Aldous Huxley e ele conta a história de uma sociedade perfeita. Então, uma sociedade onde existe uma droga chamada soma e que todas as pessoas têm o único dever ali nessa sociedade de serem felizes o tempo inteiro. Então, se por exemplo, você perdeu o seu emprego, toma soma. Se você terminou um relacionamento, toma soma. Então, toda a solução dessa sociedade aqui é que todas as pessoas fiquem bem, fiquem dopadas o tempo inteiro, porque é mais fácil para o governo lidar com as pessoas felizes do que pessoas revoltadas. Além disso, as pessoas não têm direito de reclamar, porque todas elas são fabricadas em laboratório como se fossem máquinas que são pedidas por encomenda e elas devem ser fabricadas de acordo com a necessidade da sociedade. Então elas são classificadas em Y, delta, alfa e gama.
Então, de acordo com o que elas foram propostas, foram produzidas, né, para serem úteis nessa sociedade, elas vão fazer aquilo que elas foram designadas para fazer. Então, os Ys é considerada a camada mais baixa dessa sociedade. Eles são considerados os operários dessa sociedade. Então, eles não vão fazer revoltas, não vão fazer manifestações, não vão fazer absolutamente nada, porque, na final, eles foram criados para isso. Até essa sociedade vai funcionando bem, de certa maneira, até a chegada de um índio, né? Que ele vive num povoado um pouco mais afastado e ele é considerado como se fosse a descoberta do ano. Como que um povoado consegue sentir emoções, não tomar soma? Como que as mulheres conseguem parir os próprios filhos? Porque na sociedade as pessoas nascem de proveta. Então, como que as mulheres conseguem fazer isso? E esse índio aqui, quando ele chega nessa sociedade, ele quase fica louco, porque ele vê que as pessoas não têm relacionamentos duradouros. Na verdade, se você tiver apenas um namorado, você é considerada louca, porque aqui o que mais é difundido é que as pessoas sejam promíscuas, que ela tem vários parceiros, porque de acordo com a filosofia do Admirável Mundo Novo, a vida é para ser vivida. E se você se der mal no seu relacionamento, basta tomar soma que tudo ficará maravilhoso. É uma distopia que é muito interessante, que ela mexe com os nossos sentimentos, que ela nos coloca ali dentro. E eu lembro que ao longo dessa leitura eu me senti sufocada, porque eu me senti como um índio querendo escapar dessa sociedade e não conseguindo ter para onde ir, saber para onde correr. É uma distopia bem interessante, uma das melhores que eu li em 2018. Ainda continuando nas distopias clássicas, essa aqui é a Laranja Mecânica. Ele é um dos livros que está na minha meta de leitura para esse ano de 2019. Eu quero muito ler, eu ouvi boas resenhas sobre esse livro, e eu até pelo fato do autor ter criado um idioma nessa leitura, eu acho que ele usou bastante imaginação, e se ela é considerada uma das distopias clássicas, como tidas como obrigatórias para serem lidas, é porque com certeza deve ser muito surpreendente. Eu estou bem curiosa com essa leitura. Aí, saindo um pouquinho das distopias, a gente entra com o livro do Camilo Castelo Branco, que é um autor português, Amor de Perdição. Ele conta a história de uma protagonista que ela é arrancada bruscamente do seu amado para viver em um convento. Então a gente tem toda essa luta desse personagem, desse mocinho que corre atrás do seu grande amor. Então é uma leitura que eu também tá na minha meta de leitura para 2019 e eu tô bem curiosa com esse livro. Um outro livro que também faz parte da minha leitura, da minha meta de leitura para 2019, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. A Clarice Lispector é uma das maiores escritoras brasileiras, que fez esse livro relativamente fininho. Ele foi publicado pela editora Rocco e ele traz grandes reflexões filosóficas ao longo da leitura. Então ele não foca apenas no desenrolar dos personagens. Então é uma leitura que com certeza farei em 2019. Um livro que eu li em 2018, que eu comprei na Bienal do Livro, que eu gostei bastante, é o livro Poliana, de Eleanor Porter, que ele conta a história de uma menina que ela é órfã, né, e ela vai morar com uma tia bem rabugenta, e ela tenta fazer de tudo para se sentir feliz, de tudo para ver um lado positivo nas coisas. Ela cria um jogo chamado Jogo do Contente, e isso vai mexendo não só com ela, não vai dando só forças e esperanças para essa garota enfrentar tudo que ela está passando, mas também ele vai dando esperanças e forças para pessoas que estão em volta dessa garota. Isso é muito interessante, eu acho que ela dá grandes lições de vida ao longo da narrativa, e eu acho que foi uma das grandes leituras de 2018. Aí, saindo um pouquinho da ficção, eu tenho um livro da Marta Medeiros, A Graça da Coisa. Então, a Marta Medeiros ela é uma das grandes cronistas hoje em dia, e ela dá nesse livro aqui, dá algumas visões assim de mundo, que ela é um pouco mais crítica, um pouco mais ampla, que faz a gente refletir que às vezes a simplicidade, as coisas pequenas do dia a dia podem nos deixar muito mais felizes do que coisas muito grandiosas. Então é uma coletânea de crônicas, algumas crônicas já foram publicadas em jornais, e essa autora, gente, ela é brilhante, ela realmente faz você refletir mesmo. Então é um dos livros que eu mais gostei da autora.
Um próximo livro que eu aproveitei uma promoção incrível da Saraiva é o Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Interessante que esse livro ele tem 2 títulos publicados, Razão e Sentimento e Razão e Sensibilidade. Se trata da mesma obra, porém com 2 títulos dependendo da editora que você encontrar. Então esse livro da Jane Austen, ele é um romance de época. Eu achei lindo o projeto gráfico, que tem um corte em roxo e além da capa dura de durar mais. Então esse livro também está na minha meta de leitura para 2019 e eu estou bem curiosa para reler essa obra, porque eu já li quando eu era mais adolescente, assim. Eu tenho outro livro também de uma autora muito forte, a Mary Shelley, que ela escreveu numa época onde a mulher não tinha muita voz na sociedade. Então ela produziu a obra do Frankenstein e dizem aí que ela conseguiu escrever essa obra apenas em uma noite. Um outro livro também da Jane Austen é Emma. Esse eu paguei bem barato, eu paguei R$19,90, deixei até o preço aqui. Ele é um calhamacinho, né? Tem quase 500 páginas. Ele tá em inglês, ele é da Collins Classics. E dizem que é um dos romances mais bonitos e mais envolventes da autora. Então também está na minha lista de leitura para 2019. Ainda nos livros em inglês da Jane Austen, eu tenho Sense and Sensibility, que é a versão em inglês do Razão e Sensibilidade. Então, como eu disse para vocês, está na minha meta de leitura para 2019. Aí eu tenho aqui o box dos Jogos Vorazes. Esse foi um dos primeiros livros que entrou para minha coleção, para minha estante. Eu lembro que na época eu gostei muito do primeiro livro e aí eu acabei comprando o box, eu li todos em quase um mês. É uma das minhas distopias favoritas. Ele conta a história da Katniss Everdeen, que ela é jogada no mundo distópico, onde a sociedade ela é dividida por distritos e as pessoas a cada ano elas são feitas um tipo de colheita com um menino e uma menina de cada distrito e eles têm que ir para uma batalha ridícula até a morte. E o grande vencedor, ele sobrevive a essas mortes horrorosas e ainda traz algum prêmio para a colheita. Só que é claro que em toda distopia existe sempre um mocinho ali tentando revolucionar. E nesse caso é a Katniss, que quando está passando pela época da colheita, a irmã dela é chamada e ela se prontifica para ir no lugar para tentar salvar a irmã. Só que nessa busca de salvar a irmã, ela se torna uma busca para salvar ela mesma e tentar salvar toda a sociedade e fazer uma grande revolução contra esse sistema super opressor aí, onde fazem os adolescentes lutarem até a morte. Então é um livro que ele traz grandes mensagens por trás da fantasia e que mexeu muito comigo quando eu li, eu gostei bastante. Aí, continuando nesse cantinho aqui da minha estante, eu tenho um livro de aventura, que ele é do Júlio Verne, que é Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu já li esse livro faz um tempo, mas também está na minha meta de leitura para 2019, para reler esse livro, dar uma segunda chance. E ainda continuando não, esse aqui não. Continuando, tem o livro da Alice no País das Maravilhas. Esse livro eu também já li em 2018, já tem resenha no canal sobre ele, que é do Lewis Carroll. É um dos autores mais brilhantes na literatura infantil, lembrando que o Lewis Carroll é um pseudônimo do nome verdadeiro do autor. Se você ficou curioso, vou deixar o link para você assistir o vídeo da resenha aqui nos cards. E o último livro dessa parte da estante, agora sim, é do mesmo autor, o Júlio Verne, que é a Viagem ao Centro da Terra. Esse livro eu não conheço, eu já assisti as adaptações para o cinema, mas eu ainda não li o livro, eu estou bem curiosa e está na minha meta para 2019. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer mais um pedacinho do cantinho aqui da minha estante. No ano passado também eu publiquei o meu primeiro livro pela Amazon, esse livro aqui, A Morte Oferece um Drink. Ele está disponível tanto no formato e-book quanto no formato físico, que é o paperback. Vou deixar para vocês os links aqui embaixo, se alguém tiver interesse em ler o meu livro. Se você já leu o meu livro, se você quer ler o meu livro, deixe aqui nos comentários que eu vou amar saber e trocar essas dicas com vocês.
Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Um super beijo e até o próximo vídeo!